da Web TV UAI, de Minas para o mundo. Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de Ubá, trabalhando com eficiência. Nuclemig, 11 anos formando profissionais em Ubá. Papão Lanches, seu ponto de encontro. Assista a partir de agora mais um programa líder em audiência. Olá, você ligadinho aqui na Web TV UAI. Hoje nós temos nos estúdios especial. Temos o prazer de receber aqui o professor e historiador José do Carmo Araújo. Nós vamos fazer uma conversa, um bate-papo. Vamos contar também com o Lázaro Matos, o nosso repórter aqui. Professor, muito obrigado pela sua presença e seja super bem-vindo aqui na Web TV UAI. Eu que agradeço o convite. É muito oportuno a gente discutir essas questões relacionadas à cultura africana e cultura negra brasileira. Há de se considerar que a África é a matriz da humanidade, mas entre as subdivisões, e a gente criou certas estirpes e convenções civilizatórias em que dividiu, colocou fronteiras nos países, colocou divisórias nas casas, e de certa forma então a gente considera a história do povo africano e a história do negro no Brasil como uma forma assim até de poder trazer à luz como se deu a formação de toda a cultura africana dentro do Brasil. Então, para a gente começar, eu queria que o senhor falasse sobre o legado africano. Uma das coisas muito pertinentes de a gente tratar com relação à questão do legado africano, vamos começar no que se refere à filosofia grega. Na verdade, nunca tivemos filosofia grega, porque se você pegar a história da Grécia e dentre os filósofos conceitados como os grandes filósofos gregos, você fazer uma assertiva de poder fazer uma pesquisa, você não vai encontrar mais filósofos depois de Platão, depois de Aristóteles, depois de Sócrates. Na realidade, foi escrito um livro na década de 50, que foi um estudo profundo, falando que todos os filósofos que nós nomeamos e conhecemos como os grandes filósofos gregos, na realidade estudaram na Biblioteca de Alexandria, que é a Biblioteca de Alexandria no Egito, ali que eles adquiriram todo o conhecimento e divulgaram para o mundo o conhecimento adquirido na Biblioteca de Alexandria. Porque no Egito, já mais de 10 mil anos, já tinha o desenvolvimento da ciência em linhas gerais. Muito pelo contrário, a Grécia não. A Grécia eram pequenas ilhas, pobres, e que dependiam muito de comércio naquela região para poder ter acesso ao Mediterrâneo, para poder ter acesso ao conhecimento, para ter acesso à alimentação. E dentro dessas situações, vários desses filósofos que são citados que desenvolveram essa filosofia, na realidade, estudaram dentro da Biblioteca de Alexandria. E tem uma situação que é mais agravante, que na antiguidade, grande parte dos egípcios contratavam os exércitos mercenários para ajudá-los no combate das invasões que aconteciam com muita frequência. E dentro desses exércitos contrataram de Alexandre. O Alexandre confiscou todos os livros que tinha na Biblioteca de Alexandria e levou esses livros para a Grécia. Então, grande parte dos estudos que tem desenvolvido na Grécia, na verdade, são estudos relacionados à cultura africana no Egito, e na Etiópia e naquela região do Mediterrâneo. Sem contar o povo Dagon, que há mais de 10 mil anos já trabalhava astrologia, já com mapeamento dos Sírios, da estrela de Sírios. Então, algo que a gente está estudando hoje, com mais avanço, isso já foi descoberto pelos povos africanos. A medicina é uma discrepância muito grande e uma falta de honestidade intelectual, porque o Imhotep, que era médico, arquiteto e matemático, ele desenvolveu vários livros relacionados com o estudo da medicina 3 mil anos antes de Cristo. O Hipócrates é o pai da medicina e nasceu 640 antes de Cristo e estudou os livros do Imhotep. Então essa desonestidade intelectual com relação às ervas. As ervas, todos os estudos de ervas e plantas medicinais, isso bem antes de Cristo já havia vários estudos publicados nas bibliotecas de Alexandria, bem como também por vários povos da região. O que ocorreu? Aí criamos os florais de Barnes, agora no início do século XIX, sendo que os estudos, todos eles, todos os livros são relacionados com estudos africanos que foram trazidos para a Inglaterra. Aí você pega todo o estudo homeopático que foi realizado.
Você vai na biblioteca de Berlim, hoje tem lá os papiros de Hermes, nada mais são do que os estudos africanos relacionados com toda a homeopatia. Então tudo isso já era estudado. A própria medicina obstetrícia, ela já era desenvolvida por mulheres, já tinha mulheres cientistas antes de Cristo. O homem passou a trabalhar obstetrícia na medicina, foi com o advento da interferência da igreja, em função de que tinha que dar uma característica ao mundo de patriarcado, que era para acabar com a figura do matriarcado, porque o mundo começa com a figura do matriarcado. Várias regiões do planeta eram mulheres que estavam no comando. Você pega a região da Etiópia, as rainhas, inclusive uma que se tornou conhecida para a história, que é a rainha de Sabá, ela é uma rainha autônoma. Todas as rainhas da antiguidade da Etiópia, elas eram mulheres que tinham guerreiras e eram arquitetas, construíam as próprias casas e os próprios castelos. Elas mesmas faziam os próprios desenhos, eram mais independentes. Aí você vem para os faraós, todos os faraós tiveram mulheres ao seu lado, mas eram mulheres que tiveram uma contribuição muito grande. E as mulheres que gozavam de uma certa liberdade em várias regiões do continente africano, elas tinham autonomia. O homem pertencia à família da mulher. Era a mulher que dava sobrenome aos filhos. Essas mudanças foram ocorrendo com o advento da interferência do Império Romano e interferência da igreja. Então são vários os legados relacionados à medicina, à arquitetura. Você pega hoje a arquitetura, a história da arquitetura, é bem claro lá na história da arquitetura que é no continente africano. Os mouros que construíram a maior parte desses castelos durante os 700 anos que permaneceram na Europa. Aí você pega a história da matemática, tem vários livros hoje que contam a história da matemática, Mesopotâmia, Sudão, Egito, aonde que surgiu a matemática. E isso são provas irrefutáveis. Haja visto que agora recente, o Japão tinha 30 anos que tinha uma expressão aritmética que ninguém conseguia resolver. Um nigeriano que foi estudar no Japão na Universidade de Tóquio, 23 anos, ele desenvolveu depois de 30 anos. E tem vários legados para a humanidade do povo africano, na medicina, na música. O relógio, hoje o Kenneth Bernard, você tecla lá no Google, o Big Ben na Inglaterra é homenagem a ele. É homenagem a ele. Você tecla lá, você vai ver a figura de um negro. É ele que criou o relógio. A Suíça aperfeiçoou. Na literatura, são várias literaturas de conto que nós hoje conhecemos, essas tiveram origem no continente africano e foram aperfeiçoadas na Europa. E tem uma das que eu falei com vocês agora há pouco, Os Três Mosqueteiros, acho que não tem ninguém que não tenha visto Os Três Mosqueteiros em teatro, musical. Os Três Mosqueteiros, o Alexandre Dumas é negro. Ele é negro, ele criou isso há mais de 200 anos. Ele foi um dos maiores escritores da Europa do século XVI e XVII. Então aí como é que você vai dirimir essas ideias, sendo que não há um processo de divulgação desses legados africanos para a humanidade? Então é importante a gente fazer esse revisionismo histórico para que a gente possa, de certa forma, fazer justiça, porque a história de tudo não é transparente. Por isso que ela é redescritível e carece de revisionismo. Professor, eu gostaria que o senhor falasse para quem nos assiste, como o senhor citou da questão durante muito tempo, o valor, o trabalho e o legado da cultura africana para o mundo, ele foi colocado de lado na história estudada, na história que é aplicada em salas de aula. Por que o senhor acha que isso aconteceu? Na verdade, isso começa justamente quando há a ruptura entre o tráfico de negros para o restante do mundo. Quando cria-se a lei Bill-Arbery, grande parte dos iluministas, na verdade, principalmente o Voltaire e o Fouquet, eles eram de famílias nobres, comerciantes de escravos. Aí o que ocorreu nesse período? Pelo fato da proibição do comércio internacional de escravos, que até então se discutia a história do negro, que não foi a escravidão que gerou o racismo, muito pelo contrário, não foi a escravidão que gerou o racismo. Na verdade, que criou o racismo foi a escravidão. Foi a escravidão que não foi a escravidão que gerou o racismo. O racismo foi gerado em função de tudo aquilo que a gente vê. Então, nesse período, não havia essas perseguições com relação à questão do negro, não havia essa situação de não divulgação de tudo aquilo que era o legado do negro. Então, por raiva, eles começaram a publicar obras relegando o negro a segundo plano. Porque até no século XVII, não havia esse preconceito racial do negro, com o negro dentro da Europa. Na verdade, era o germânico com os galês, que havia um preconceito.
os germânicos com outros grupos que tinham dentro da própria região da Prússia, que tinham mais preconceito. Então esse preconceito e essa colocação do negro em segundo plano se dá em função disso. Aí que cria a teoria de raças. Por quê? Começa a exploração no continente africano e tudo isso com a anuência da igreja. Porque a igreja, os papados que deram uma grande contribuição para isso. Além, porque foram os próprios papas, através de bulas papais, das encíclicas, que começaram a minorizar. E foram os missionários que começaram a difundir isso no mundo. Os missionários que começaram a difundir. Porque os papados começaram a escrever que o negro não tinha alma, a partir de 1455. Aí vem as bulas papais, aí uma encíclica no Tratado de Latrão. O que preconiza dentro do Tratado de Latrão? Que Portugal tinha total liberdade de escravizar e minorizar aquele povo que não era fiel a ele. E Portugal ia explorar o continente africano, não era... O que acontecia? Aí era guerreado, ele nunca conseguia vencer as batalhas, ele conseguiu algumas possessões, por causa de bula papal, conseguiu recurso, aí começou a invadir o continente africano e colocando como subraça. Por que colocando como subraça? Para poder explorar as riquezas do continente africano e, ao mesmo tempo, iniciar o processo de escravidão com o negro, que é justamente por sugestão de um padre, o Domingos Vilas Boas, que começa o processo de escravidão do negro. Isso é muito interessante ressaltar, que as pessoas tenham entendimento, porque até então quem era escravizado, desde que o mundo é mundo tem escravidão, mas quem era escravizado eram os povos que eram vencidos em batalha e as pessoas mais pobres. Os gregos foram escravos durante muitos anos. Os gregos foram escravizados pelos povos negros do Mediterrâneo, pelos povos africanos e pelos povos europeus. Os gregos foram escravizados durante muito tempo. E a palavra escravo vem do eslavo, que é justamente o povo da região da Eslávia, que eram capturados e eram vendidos como escravos na África. Tem uma história até muito interessante com relação a isso, e é bom porque criaram a questão da Torre de Babel, que era pecado, que o pessoal estava cometendo um pecado, que eles queriam construir uma torre até no céu. Na realidade, naquele período, iniciou o processo de construção de uma torre que era para visualizar a chegada de inimigos, os berberes, aqueles povos do deserto, bem como também a chegada de animais selvagens. Mas a torre que foi criada ia buscando escravos de várias regiões, que demandou tempo. Então trazia um de uma região que falava uma língua diferente, trazia outro de uma língua diferente. Então criou essa situação que foi castigo de Deus, não foi castigo de Deus. E ele não queria chegar à lua, porque na verdade é o seguinte, no deserto durante o dia faz muito calor. Mas à noite a temperatura é abaixo de zero, então desce a nuvem. Então eles achavam que estava querendo chegar no céu. Então criou essa situação de que o número 66 é o número da infiel, e essa questão toda surgiu com a Torre de Babel. E na verdade nada tem a ver com isso. E tem várias situações que foram criadas para que o negro fosse escravizado e minorizado. E uma das situações mais conhecidas, até que foi fruto de grande polêmica recente, foi quando os monges beneditinos criou a teoria dos filhos dos filhos de Noé. Que os filhos de Noé, isso foi escrito, pensado. Os filhos de Noé teve 3 filhos. E o Cã, que foi responsável pela formação do continente africano, ele tinha visto o pai nu. Então os negros tinham que ser escravizados, porque o Cã era um amaldiçoado. Ele foi amaldiçoado pelo pai, porque viu uma pessoa nua, um homem nu ou mulher nua, naquela época, só depois de casado. E se você vê um pai ou uma mãe, então aquilo é repúdio pela sociedade de época. Então os monges beneditinos criou até essas teorias, de que o negro africano tinha que sofrer, porque o Cã, que deu origem ao continente africano, ele tinha que ser escravizado, ele tinha que pagar pelos pecados dele. Então, assim, são várias teorias que foram criadas pela Igreja Católica, de sem alma. Inclusive o Papa João Paulo II pediu em 2000, na comemoração dos 500 anos do Brasil, pediu desculpa. Ele pediu desculpa formalmente, porque os documentos do Vaticano constavam o negro como subraça. Mesmo a Igreja Católica se aproveitando durante todo o período, desde o seu início, de todos os estudos científicos que tinha dentro do continente africano. Que a Igreja Católica criou o Estado do Vaticano, mas tudo que tem lá dentro é oriundo do continente africano. Todas as riquezas em ouro, todos os afrescos que tem, é do continente africano. Porque os primeiros papas eram negros. Fala assim, não tiveram papa negro. Você pega os 50 primeiros papas, então você vê que uns são romanos, mas é porque o Império Romano se estendia até no continente africano.
Então, por isso que está lá romano, mas na realidade ele é nascido ali no continente africano. E tem uma série de agravantes que foram criados durante esse período e que levou o negro nessa condição, e a igreja começou a fechar as portas para a divulgação. Uma situação muito interessante, que vamos ressaltar relacionada, é com Santo Agostinho, que na realidade Agostinho quem que foi? Foi um homem que viveu nas tabernas, bebia, filho de Santa Mônica, e ele converteu ao cristianismo. Então ele escreveu uma obra maravilhosa, Agostinho. Eu conheço a obra dele, Confissões, e a questão bem trabalhada da vivência humana. Quando Lutero fez a reforma, isso já estava num processo de colonização do Brasil, quando Lutero fez a reforma, o Lutero escolheu a obra de Agostinho, porque o Agostinho é africano. Ele é nascido em Tegasta, no norte da África. Ele é africano. Ele é nascido no Tegasta. Aí o que aconteceu? Para fazer a reforma, o Lutero utilizou, que eu vou utilizar um estudo então, de um homem que viveu os dois lados da moeda. Viveu nas tabernas, teve uma vida mundana, mas se converteu e escreveu uma obra maravilhosa. Aí o Agostinho, ele escolhe a obra de Agostinho. A igreja, que é fé e obras, a igreja vai e cria o quê? A contra-reforma com fé e razão de São Tomás de Aquino. Então começa conflito assim, não, o Agostinho é um homem mundano, um homem vagabundo, é um homem que viveu nas tabernas, que ainda vive uma vida mundana. Você vê como é que são as coisas. A igreja, até na questão religiosa, a igreja minorizava a figura do homem, e a obra do Agostinho é uma obra utilizada no mundo todo. Mas já visto que a igreja protestante cresce a cada dia, em todas as regiões do planeta. Então, assim, são as situações lá que foram criadas nesses momentos importantes da história, que foram desvirtuando todo o processo. E aí nós chegamos à situação que nós estamos vivendo hoje, em várias regiões do planeta. A África hoje tem uma das regiões hoje com mais de 1 bilhão de habitantes, juntando todo o continente africano, é a matriz da humanidade, é o continente de todas as riquezas. As pessoas mais ricas do mundo estão no continente africano. E isso não é divulgado, porque a gente vê a África em duas situações. Onde tem pobreza na África, é porque tem guerra e tem seca. Porque também existe a guerra entre os próprios povos africanos. Mas essas guerras são fomentadas pela Europa. Se você observar o comércio de armas que é feito pelos Estados Unidos, pela Rússia, pela China, porque o que mais gera riquezas para os Estados Unidos é armas. Sim. Os acordos que são feitos com esses países são armas. Então eles fomentam essas guerras e mantêm grupos brigando entre si dentro do continente africano, justamente para explorar as riquezas. Porque as pessoas mais ricas estão dentro do continente africano. Um exemplo, a mulher mais rica do mundo, quase ninguém ouve falar, é uma nigeriana, que ela domina a fábrica de cimento. Ela tem uma fortuna avaliada em 7 bilhões 300 milhões de dólares. E ela é uma das herdeiras. As irmãs dela têm uma fortuna calculada mais ou menos aí, com 2, 3 bilhões. Vários outros negros africanos têm o Butalesi, da África do Sul, que ele mexe com comércio de pedras preciosas. Eles têm espécie, um dinheiro. Aí você vê assim, os nomeanos, os acionistas das empresas americanas. Aquilo ali é ações, depende de mercado. Os africanos não dependem de mercado. Eu tenho vários professores, amigos, que a gente trabalha juntos em várias situações aqui no Brasil e que vem em volta. Ele falou assim, o pessoal daqui do Brasil não conhece riqueza. Ele não conhece riqueza porque eles ficam falando tanta bobagem com relação a nós. Esse africano que foi preso agora, vice-presidente lá da Guiné Equatorial, com 1 milhão e 400 milhões de dólares, o Obiang, com 1 milhão e 400 mil dólares, e mais relógios, um valor de 4... Aquilo ali é dinheiro de bolso dele. Um africano, um amigo meu, me falou semana passada que o pai dele é diplomata, aí a gente estava conversando lá em Viçosa, ele falou que ele é dinheiro de bolso. Da forma que nós colocamos R$2.000, R$3.000 para andar, eles colocam lá 2, 3 milhões, isso não faz diferença. Os relógios que foram confiscados aqui não faz diferença, porque ele tem um monte de minas de ouro lá. Então, assim, são situações que a gente precisa rever, porque a gente faz uma interferência de cultura e faz várias revelações ou dá opiniões relacionadas com a história, mas na base do achismo. Tem muito disso, principalmente dentro do Brasil. Professor, o senhor falou aí, a escravidão, né, a gente que estuda a história vê que vem lá desde a época do modo de produção asiático existe a escravidão. Não do negro, mas das classes inferiores. O negro deu toda essa sua contribuição para a história e mostrou ao longo dos anos a sua capacidade intelectual.
Você acha que justamente por essa questão dos negros mostrarem essa capacidade intelectual que chama talvez a atenção do branco por ter um poder ou econômico ou de concentração para escravizá-lo? Na verdade, vamos falar mais em termos do Brasil. O que aconteceu no Brasil no início do processo? Por volta de 1537, 1538, foram trazidos para o Brasil os primeiros para trabalhar na cana-de-açúcar no Nordeste e trabalhar alguns trabalhos domésticos na Bahia. Aí o que ocorreu? Dentro desse processo, começaram a trazer negros que eram descendentes de reis, rainhas, lá no continente. E alguns já acostumados com o trabalho. E por que eles foram trazer esse tipo de negro para o Brasil para escravizá-lo? Porque eles já tinham conhecimento da agricultura, já tinham conhecimento de como na construção de casas e, na verdade, precisavam de iniciar o processo de colonização. E muitos portugueses e europeus não queriam vir para o Brasil, porque era até uma terra que estava em estudo. Então, no primeiro momento, vieram vários naturalistas e vieram esses negros para trabalhar. Com o advento do crescimento e com a descoberta de muitas fontes de riquezas aqui, aí houve a primeira discussão e a primeira briga entre o papado e a coroa portuguesa e o papado. Aí começa a briga porque descobriu-se que no Brasil tinha uma riqueza imensa, mas precisava de pessoas que conhecessem, e o negro era o único que tinha habilidade para conhecer a exploração de pedras preciosas, porque no primeiro momento tentaram a escravidão com o índio. Mas o índio não se dava aquilo. Aí passaram para a história como o índio é um ser preguiçoso. Não, mas ele, na verdade, ele tinha uma vida nômade e vivia da caça e da pesca de frutas. Mas ele trabalhava a terra. E o índio não se deu bem. Ele começou a se suicidar e começou a morrer porque não se dava para o trabalho. Ele trouxe um contingente muito grande de negros para serem escravizados no Brasil. Mas, na verdade, foi um período muito curto de escravidão, porque os negros se rebelaram também. Foi aí que inicia o processo de formação de quilombos. Que eles se rebelaram e foram para várias regiões. O quilombo de Palmares é uma situação igual a essa, e tem vários outros quilombos que foram criados nesse período. Por quê? Os negros que vieram para o Brasil eram negros guerreiros. Eles eram guerreiros. Então eles conseguiram se articular e se organizar. Aí começa esse processo de escravidão e cada vez mais trazendo negros para o Brasil, uma forma de povoar para evitar o quê? Que franceses, ingleses, espanhóis viessem para o Brasil. Então a situação de Bahia, a situação do Nordeste, muitos dos negros que vieram para o Nordeste acabaram adquirindo fortuna, porque eles vieram para trabalhar, mas tinha dias que eles trabalhavam para eles. Então muitos foram adquirindo terras. Se você pegar o século XVI, século XVII, você vai ver que grande parte dos negros eram afortunados lá dentro do Nordeste brasileiro, no interior da Bahia. Então vários eram afortunados. Então o que aconteceu? E a população brasileira era essencialmente negra. Só para você ter um exemplo, para servir de parâmetro, o primeiro censo oficial que nós fizemos em 1872, bem antes da abolição da escravatura. A população brasileira era de 9.400.000 habitantes. 85% era negro. Então, grande parte das terras, das propriedades estavam com os negros. Mas, voltando à questão específica, aí o que aconteceu? Teve esse crescimento e cada vez mais descobrindo riquezas, mas tinha que dividir com os negros porque eram poucos portugueses que estavam aqui, até porque Portugal era um país muito pequeno. E ele pagava a Inglaterra, pagava a França, e em determinados momentos um ou outro, para receber essa processão. Então, com a divisão através do Tratado de Tordesilhas, Portugal resolveu povoar o país, trazendo vários negros para várias regiões e trazendo poucos colonos portugueses para administrar, que primeiro são as capitanias hereditárias. Aí, através daí, foi um processo de desenvolvimento e o crescimento do Brasil. Mas o que mais assustou a coroa portuguesa foi justamente com o advento do povoamento de Minas Gerais. Quando descobriram as pedras preciosas de Minas Gerais, já sabiam da existência. Mas por volta de 1700, quando começa realmente o povoamento de Minas Gerais, aí eles ficaram assustados, que descobrem o diamante. Aí tem a Guerra dos Emboabas. Na Guerra dos Emboabas, o que aconteceu? A maior parte eram negros que estavam aqui, que foram trazidos para Minas Gerais. Pra você ter uma ideia, teve um salto populacional. Minas tinha 300.000 habitantes. Teve um salto populacional em pouco menos de uma década para 1 milhão de habitantes. E tudo pertencia a Sabará. Então, quando descobriram
O pessoal começou a largar o trabalho da produção de cana-de-açúcar e fez a migração para as minas de ouro. Para as minas de ouro, até porque na cana-de-açúcar já estavam perdendo decadência no mercado internacional, porque as Antilhas já estavam plantando açúcar e estava mais próximo. Então o que acontece? Aí, com a descoberta do ouro e diamante em Minas Gerais, aí houve aquela corrida do ouro. O que assustou muito a coroa portuguesa foi isso, porque o Brasil era povoado por negros, aí a coroa portuguesa, com medo de perder tudo aquilo que ela tinha adquirido de terras, entre aspas, através de bula paspal, o que fez? Fez um acordo com a maioria dos negros que estavam no início do processo aqui de prospecção de ouro. O que eles fizeram? No domingo eles davam para o negro explorar por conta dele. Foi aí que negros enricaram. Isso já no processo. Para você ter uma ideia, no Arraial do Tejuco, na região de Minas, grande parte das mulheres ali já eram independentes, negras, em 1674. E já eram donas de pensão. Posso estar enganado, mas a partir deste trabalho é que muitos negros conseguiam comprar a sua alforria e se libertar da escravidão? Se libertar, muitos compraram a sua alforria, a partir desse pai começa, comprando a alforria de outros amigos e parentes, e a partir desse processo teve um crescimento substancial da população negra na região das Minas. Mas tinha uma situação que Portugal precisava resolver, falta de alimentação na região de Minas, porque tinha muito ouro, muito diamante, mas a comida não chegava. Porque a comida era confiscada nos caminhos, tinha que vir no lombo de burro, trazer do Nordeste, trazer do Rio Grande do Sul, ou trazer de Portugal, mas elas confiscadas e vendidas a peso de ouro. Comida passou a valer mais do que pedra preciosa. Aí a coroa portuguesa passou a dar um dia para o negro explorar, ele começou a comprar sua liberdade e ele mesmo explorar para a coroa portuguesa. O próprio negro explorar para a coroa portuguesa. E isso perdurou durante um longo período, mas com a falta de alimentação. E isso na região de Minas. Mas tinha a região das Gerais, que é a região da Zona da Mata. A entrada da Zona da Mata é Santa Bárbara do Tuguru. E aqui tinha várias quilombolas na região. E as quilombolas tinham um modo de produção primitivo. Passaram aqui, fizeram um acordo com a coroa portuguesa e passaram a ter um modo de produção para fornecer alimentos para a região aurífera. Porque você pegando a Estrada Real e pegando a região da Zona da Mata, Santa Bárbara do Tuguru, está tudo perto do Rio das Hélices, para chegar na região de produção de ouro. Então foi aí que começou o processo. Aí valorizando a região de Minas e valorizando a região da Zona da Mata, que a maior parte das terras pertencia aos povos quilombolas. Muitos começaram a enricar. Por quê? Ele vendia comida a peso de ouro para a região de exploração de ouro. Com o advento da formação das Minas Gerais, aí começa os conflitos. O primeiro conflito foi em 1750. A coroa portuguesa contrata os exércitos de bandeirantes para vir invadir Minas Gerais, tomar as terras dos quilombolas e tomar as terras dos negros afortunados, dentro de um tratado luso-português, e fazer a doação de cismaria para o português que quisesse vir para o Brasil. Aí todo mundo passou a querer vir para o Brasil, e principalmente para Minas Gerais, que era a capitania mais próxima e mais rica. Aí começa o conflito. O quilombo do Ambrósio foi o maior quilombo que nós tivemos em Minas Gerais, até muito maior do que o do Palmares. Foi dizimado o quilombo do Ambrósio para confiscar alimento, porque eles tinham estoque de alimentos, de plantio de várias hortaliças, hortifruti de granjeiro, arroz, feijão. Então tudo isso eles plantavam. Aí houve essas invasões, aí começam as perseguições. Dizimaram vários negros. O segundo processo é com a volta de Dom João para Portugal. Ele vinha em 1808, perseguido pelo Bonaparte. Napoleão, sim. E quando ele volta, o Banco do Brasil já existia nesse período, ele leva todas as riquezas do Banco do Brasil. Quem tinha a maior parte das riquezas do Banco do Brasil? Eram os negros, que eram exploradores de minas aqui em Minas Gerais. Zé do Carmo, só para a gente conseguir sintetizar para quem nos assiste, estávamos falando sobre os quilombos. Poderia explicar para quem nos assiste o que eram os quilombos, qual a função dos quilombos para o negro, para os escravos e para a sociedade? Na verdade, os quilombos são reduções de negros que viviam ali no modo de produção primitivo, tendo em vista que não se submeteram ao trabalho escravo. O número é muito grande de negros. Seriam refugiados, pode-se dizer assim? Refugiados que formaram essas reduções, que a gente chama de redução, que são núcleos, e eram vários quilombos. Porque, na verdade, o negro já tinha uma forma, já tem os quilombos que nós consideramos na África, que são os quilombos que deram origem aos reinos e que deram origem aos grandes impérios africanos. E o negro já tinha um comportamento de formação nesse sentido. Então formaram esses quilombos aqui, nós temos hoje mais de 400 nomeados e reconhecidos aqui em Minas Gerais, que é a região que tem maior número.
Então esses quilombos onde que tinha esse modo de produção primitivo, onde que trabalhava lavoura e um pão terra produtiva, até porque o negro tinha um conhecimento muito grande das regiões onde tinha terra produtiva. E os quilombos se formaram em torno de terra produtiva. Que se você analisar a Pangeia, Minas Gerais nada mais é o Brasil de um deslocamento do continente africano. Sim, verdade. Então a terra conhecida. Então ele sabia trabalhar a terra, que a agricultura desenvolve lá. Então esse processo de quilombos se formou nessas áreas, juntamente com os índios, puris e coroados e coropós, e os índios que foram afugentados também do Vale do Paraíba, que são os botocudos. Então Minas Gerais os quilombos se formam com esse grupo. Então é muito interessante que são esses núcleos quilombolas que acabam dando origem às cidades de Minas Gerais e dá origem à grande população de Minas Gerais. Porque, se analisando em Minas Gerais, você pega aí 1872, Minas Gerais tinha 2.300.000 habitantes, distribuídos em áreas quilombolas, e esses censos eram feitos pela igreja, eram feitos tudo nos livros de tombo. Então você pega entre quilombolas e portugueses que vieram para a região de Minas Gerais, tinha 2.300.000, 1872. A população brasileira era 9.500.000. São Paulo tinha 1 milhão, o Rio de Janeiro 800.000, o Espírito Santo 400 e a Bahia 400. Você vê que a maior parte da população, um quarto da população, estava em Minas Gerais. E 85% da população brasileira era negra. E essa população era perseguida pelos bandeirantes. Perseguida, aí foram trazidos vários exércitos mercenários. Aí inicia o processo, que é um acordo luso-português de branqueamento da população brasileira, que é o confisco de terras, aí destina a terra para a igreja redistribui. Então é um processo assim, muito longo, e a história, agora a gente tem feito um revisionismo histórico fazendo um levantamento. E justamente pelos quilombos serem lugares afastados, né, por de difícil acesso, é que os bandeirantes eram financiados a chegarem a esses locais e destruir todos os quilombos, matar. Mas teve vários conflitos, vários conflitos. Agora teve um conflito que entrou para a história, que é a Revolta das Carrancas em 1833, que foi uma revolta ao contrário. Foi a revolta de negros contra a família, até da família Botelho, que é a família do Botelho, que é dono da Energisa. Eu converso com a Mônica, converso com o pessoal da família sobre isso. Ela foi lá numa fazenda Bela Cruz, lá no sul de Minas. Eles eram donos dessa fazenda e confiscavam terra, molestavam demais os negros. Os negros se rebelaram contra isso e partiram com tudo mesmo em cima e degolaram toda a família. Foi a maior matança de família, de donos de escravos do Brasil, considerado. Aí mataram mais de 30 pessoas da família. Aí teve uma reação da portuguesa, vieram aqui, aí que cria a pena de morte no Brasil. O Brasil já teve pena de morte, cria pena de morte para esses negros. E a família teve que vir afugentar para cá. Por isso que a família veio para Cataguases, veio para essa região. Por causa de um conflito chamado Revolta das Carrancas. Então, assim, não foram poucos os conflitos entre os negros. Mas a história retrata só aquilo que os portugueses querem. A gente está fazendo uma revisão histórica e estão tendo a oportunidade agora de ter acesso a essas informações. Mas tem vários conflitos que foram gerados. E o próprio Quilombo do Ambrósio levaram mais de 70 anos para acabar com o Quilombo do Ambrósio, que era uma vasta região de Minas Gerais, com modo de produção, grupos organizados. E o Quilombo do Ambrósio tem sido fruto de vários estudos. Porque as pessoas não desconhecem a história. Você vai no cartório de Ipiranga, tem vários processos lá no cartório de Ipiranga, que é uma das primeiras cidades aqui da Zona da Mata, de negros contra os seus senhores, querendo receber o dinheiro, de assédio de senhores às suas escravas. Então tem vários processos relacionados, tanto no cartório lá de Ipiranga, quanto no cartório nos arquivos de São João del Rei, nas vertentes, porque foi ali nas vertentes que basicamente montaram uma base do governo de Minas Gerais nesses períodos de grandes invasões. Então tem ali nos cartórios vários registros de processos de negros contra os seus senhores. Esse processo de revisão da história é importante, porque a gente frisar até para quem nos assiste, que a história que a gente vê no livro é uma, né, que como conversamos mais cedo, é a história dos vencedores, mas toda a história tem dois lados, e tem um lado muitas vezes obscuro, oculto, e que vale a pena a gente pesquisar. Porque na verdade os portugueses eles tiveram que sair do Brasil afugentados com o advento da proclamação da República. E aí tiveram que abrir mão de muitas riquezas, assim, entre aspas, porque a coroa portuguesa explorou muito, e até há de se fazer justiça que os portugueses não tiveram tanto benefício daquilo que foi explorado no Brasil, porque eles pagavam à Inglaterra a proteção,
Então a Inglaterra que se beneficiou mais do ouro, porque Portugal era um país muito pequeno. Então havia as investidas frequentes da Espanha, mas principalmente da França. Então ele pagava a Inglaterra proteção. Aí para pagar a Inglaterra proteção, o que ocasionou? Ocasionou justamente o repasse de muito ouro para a Inglaterra. E foi justamente a Inglaterra que legou a proteção a Portugal, que deu um contributo para que o fim da abolição, para o fim da escravidão no Brasil, que é um dos últimos países. Por que a Inglaterra? Por causa da Revolução Industrial. A Inglaterra queria colocar os produtos manufaturados num lugar onde tinha muita gente e muita riqueza, e era o Brasil. Então a Inglaterra foi uma das responsáveis pelo fim da escravidão. Começou com os tratados, com a lei Bill-A, do tráfico internacional, mas continua tendo um tráfico aqui na região, e a Inglaterra fez as investidas justamente para ter acesso ao mercado brasileiro, que era o mercado. E o mesmo caráter de colônia que o Brasil tinha para Portugal, várias nações africanas também tinham esse caráter de colônia, mas né? Tudo isso através de bula papal. Porque uma expressão que é muito conhecida no mundo, que o sol brilha para todos, e essa expressão ela nasce justamente com o rei francês. Na primeira bula, já quando descobriu a América, Colombo descobre a América, e eles tinham já noção de tudo aquilo que tinha na América em termos de riquezas. Aí o papado Portugal reclama, porque tinha uma bula papal que autorizava Portugal a escravizar qualquer um. Portugal escravizava qualquer pessoa, não era só negro. Aí a Espanha vai e reclama, não, eu quero também participar do processo, porque são dois países da Península Ibérica. Aí o Papa divide o mundo e a América divide uma parte do continente africano e divide a América entre Portugal e Espanha. Portugal e Espanha fazem aquele acordo e fazem o Tratado de Tordesilhas que nós estudamos. Mas aí o rei francês, mas eu não participei, o rei Francisco, eu quero saber onde está o testamento do Adão, em que ele fala que o mundo ficou para... o sol brilhou para todos. Eu queria saber onde está o testamento de Adão, que fala que o mundo tem que ser dividido entre Portugal e Espanha. Aí teve a manifestação da Inglaterra, aí tem a manifestação da Dinamarca, aí vem a manifestação da Bélgica. Então aí começa esse... Até os próprios holandeses também tinham os olhos voltados. Tinham os olhos voltados, tanto mas os holandeses foram expulsos do Brasil, fizeram essas investidas, foram expulsos do Brasil em 1654, e quem expulsou os holandeses do Brasil foram os mazungos. Os mazungos são os guerreiros africanos que estavam no Nordeste naquela época. Fala-se que foi os portugueses, nem tinha soldado português em Pernambuco naquela hora, naquele momento histórico, que tinha a maior população era negra. Então os mazungos, tem um livro hoje de um historiador pernambucano, o Paulo Roberto de Mello, que é um dos grandes historiadores pernambucanos, que ele conta a história da Guerra dos Mazungos, foi eles que expulsaram os franceses. Então assim, permeada de muita riqueza histórica. O Brasil nunca se submeteu, o negro nunca se submeteu. Nós estudamos a história regional de forma muito superficial, mas você vê os conflitos, a Balaiada, vários outros conflitos que tiveram regionais no Brasil, todos esses conflitos foram em função disso, da repulsa do negro e do índio pelas investidas no trabalho escravo. Eles não aceitavam. Os conflitos que tiveram no Brasil foram todos eles em função dessa questão. Foram guerra civil. Aconteceram várias guerras civis dentro do Brasil, e no Brasil colônia, depois no Brasil império, em função dessa situação. E é muito interessante de ressaltar, que é uma coisa que aconteceu muito recente, o Brasil é conhecido como país, como nação, a partir de 1950, que ele tem um reconhecimento com o advento do Juscelino Kubitschek, querer industrializar o Brasil, porque o Brasil era conhecido no mundo pelas províncias, província de Minas Gerais, província de Pernambuco, a província da Bahia, província de São Paulo. Então eram as províncias que eram conhecidas, porque eles faziam comércio direto com as províncias, e havia um interesse específico. Na Bahia tinha um interesse específico com cacau, Minas Gerais específico com as pedras preciosas, em várias regiões do Nordeste a cana-de-açúcar, produção de cana-de-açúcar. No Sul, com a carne. São Paulo, aquela produção de gado, né? De café, né? Gado e café. Então, gado e café, que o café começa mesmo de forma mais extensa na Minas Gerais, se estende para o sul de Minas, depois entende para todo São Paulo, tinha o comércio internacional de café, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, assim, aí era conhecido por província. Uma coisa muito interessante que aconteceu recente foi na apresentação do Neymar, lá no Paris Saint-Germain, que eles cantaram Aquarela,
achando que fosse o hino brasileiro, mas é por isso que eles acham que a Aquarela é o hino brasileiro, porque a Aquarela foi lançada em 1938 e ela ganhou o mundo depois. Aí o que acontece? Eles acham que era o hino do Brasil, porque o Brasil só veio a ser conhecido como país, como nação, a partir do processo de industrialização. Era conhecido no mundo. Isso eu já ouvi falar, que a Aquarela foi o primeiro hino do Brasil. Na verdade, já tinha um hino, já desde a proclamação já tinha um hino. Com positivismo, de Augusto Comte, aquela coisa toda, ordem, progresso, mas só que não era conhecido, porque o comércio era feito direto com a província. E aí o Grão-Pará, que é onde está o Maranhão, que toda as regiões do Brasil era muito rica. Aí as pessoas viam um castelo, viam um teatro lá em Manaus, aquele teatro no meio do mato, é porque o Manaus, para você ter uma ideia, o norte do Brasil, era da região uma das mais ricas, por causa da borracha. A exploração da borracha era feita por quem? Pelos índios e pelos negros, que vieram para aquela região. Então, era o único país, a única região do mundo que produzia borracha. A única região do mundo. Por isso que o Amazonas tinha aqueles castelos, tinha ópera. Há mais de 100 anos o Amazonas já tinha ópera. Hoje é uma região esquecida. Mas está no teatro de Manaus. O que aconteceu? Aí as pessoas fazem uma pergunta, por que aconteceu então que não continua isso? Porque as pessoas são meio céticas, não estudam a história, mas também não... por que aconteceu naquela região da Amazônia, que era habitada por negros e por índios, ficou pobre? O que aconteceu? Veio um contrabandista que já tinha os contrabandos já daquele período, então os negros eram muito ricos naquela região, muito autônomos, os índios muito ricos. Aí o que aconteceu? Ele contrabandeou um navio de semente de seringueira para Singapura. Aí a seringueira cresceu em Singapura, a Singapura passou a competir com o mercado brasileiro. Tem um livro que retrata tudo isso chamado Ladrão do Fim do Mundo, que ele veio aqui e roubou no final do século seringueira, justamente porque o Brasil era o único produtor, tudo dependia do Brasil. Então, assim, são várias situações da história do Brasil em que você consegue provar com documentos que o negro era muito rico e que o negro ele foi o senhor do seu tempo durante um longo período, mas confiscaram toda a riqueza. Que equivale para a humanidade, o poder político e o poder financeiro. Tiraram o quê? O poder político e tiraram o poder financeiro do negro no Brasil. Aí ficou um monte de negros, principalmente na região de Minas Gerais, apenas com terra, mas sem ter direito à terra, porque elas foram confiscadas e redistribuídas em Semaria. E como é que você faz? Vai brigar contra quem? Vai reclamar contra quem? Porque criou uma situação muito interessante dentro desse contexto, porque deram a abolição da escravatura. Grande parte das terras pertencia a negros. Como confiscar oficialmente? Porque alguns confiscaram através das armas. Mas como confiscar oficialmente as terras que pertenciam a negros em Minas Gerais? Abolição da escravatura, proclamação da República, criaram o cartório. Isso que eu ia perguntar para o senhor agora. Depois da abolição da escravatura... Aí criaram o cartório. Aí chegava na sua terra e falava assim, cadê o título da sua terra? Aí eu não tenho título. Essa terra sua vai ser confiscada. Você tem que ter isso aqui. O cartório foi criado no Brasil para confiscar terras. Aí criaram o cartório, aí chegavam na sua propriedade, cadê o título da sua terra? Aquelas propriedades imensas e férteis. Ah, eu não tenho. Então eu vou ter que confiscar, você vai ficar só com essa área pequena aqui que você está morando. É assim que foi feito o confisco no Brasil, de terras de negros. Tem um livro que eu li, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Que ele é um cara muito nacionalista, se dá no início do século XX, e a gente vê justamente essa questão. Após a abolição da escravatura, o negro foi muito mais marginalizado do que era antes. Por assim dizer, porque ele era dono de terra, era 20%, 25%, que era cativo, eu tenho documentos que comprovam, e eles viviam livremente pela cidade, dono de terra, tinha comércio, tinha tudo. E eles começaram a não ter aonde ficar, se aglomeraram. Aí tem até a questão que cita no livro do violão, né? Policarpo tocava violão e falava que, mas isso é um instrumento de negros, porque o negro foi justamente, ele não tinha para onde ir, não tinha trabalho, não tinha oportunidade. E as terras confiscadas. Então, assim, é uma situação muito ampla, que requer muita discussão, precisa de um revisionismo histórico. A gente tem procurado trabalhar isso dentro dos livros didáticos, material paradidático, tem procurado trabalhar nos cursos de capacitação. E com o advento hoje da tecnologia, a gente consegue ampliar as discussões. Hoje o contato é muito grande com o continente africano, então tem possibilidade de você ter uma interlocução e compartilhar saberes com relação a todas essas questões. E precisa mesmo trabalhar essa questão para até que tenha respeito com relação ao negro no Brasil.
Tudo que tem no Brasil deve ser ao negro, tudo que tem deve ser ao negro, a construção desse país deve ser a população negra. E, de repente, ele é marginalizado, descriminalizado no mercado de trabalho, mesmo tendo curso, tendo doutorado, as dificuldades são maiores para o negro, e são situações que a gente precisa rever, mas rever de um outro prisma, porque em várias situações querem colocar como uma raça inferior, como uma raça que não tem condições de alcançar, e de repente você vê um monte de situações que são criadas dentro do país, o racismo pueril, são formas inadequadas até de tratamento. Tudo isso perpassa por quê? Perpassa para a educação, porque nós não temos também uma escola de qualidade hoje no Brasil. Se nós tivéssemos uma escola de qualidade que desse a oportunidade de estudos sobre os vários povos que formaram, que hoje tem estudos sobre a comunidade portuguesa, tem vários povos hoje que vai para o sul do Brasil, você tem lá as comunidades ucranianas, as comunidades japonesas, as comunidades alemãs, que preservam as suas tradições. E no Brasil eles não deixam os negros preservarem a interferência direta da igreja na intolerância religiosa. O negro não tem religião e tem espiritualidade, aí fica a intolerância religiosa, e está difícil de você conversar quaisquer assuntos, até em função da falta de respeito que tem com relação à cultura africana. Eu procurei dentro desse livro aqui, isso aqui foi o último livro que eu lancei, chama Sociedade, Raças e Áfricas dos Povos Bantus, que é um material paradidático, eu lancei em 2013, justamente para trazer a figura do negro tradicional, que é o negro banto, nós somos de origem banto, o índio, o ameríndio, ele é de origem banto, tem as raízes banto, e o europeu tradicional, ele é de origem banto, porque você vai na região da Espanha, no interior da Itália, em várias regiões da Europa, a pele é mais escura, porque são de origem negra. E que condiciona a cor da pele é o clima. É o clima que condiciona a cor da pele. E isso as pessoas não sabem, tem estudos científicos avançados hoje. Nós somos sub-raças, porque a raça superior quanto mais negra. Quanto mais negra, mais superior. Você fica imune a um monte de doenças e tem muito mais energia. As raças que passam pelo processo de migração gênica, que nós chamamos, que é vulgarmente chamado no Brasil de miscigenação, são processos de sub-raça. Então, o que condiciona, se você pegar hoje um negro da África negra, pele bem negra, e levar para uma região fria do planeta, o que vai acontecer? As gerações subsequentes dele vão nascer com a pele mais clara, porque não vai ter necessidade, que ele lá não tem sol e não necessita de tanta melanina, e o nariz vai afinando, porque ele não necessita de tanta umidade. Porque o pulmão, nós temos que manter o pulmão nosso com uma temperatura de 36 graus. Então, se você levar um negro para a região mais fria, a pele vai ser mais clara dos descendentes, e o nariz vai afunilando e o cabelo vai ficando liso. Em comparação, se você pegar uma pessoa da pele muito branca da Sibéria, ou qualquer região mais fria da Europa, e levar para a África, as gerações subsequentes vão nascendo com a pele mais escura, o cabelo vai ficando crespo e o nariz vai alargando. Por quê? Ele necessita de mais umidade. Então, a condicionante humana é o ambiente. Portanto, você vê um jogador de basquete de 200 quilos, basicamente de 180, 200 quilos, basicamente voar no ar, porque ele absorve muita energia, aqueles negros, ele sai com uma bola de basquete e ele voa no ar. Você vê que 2 metros, por quê? Ele absorve muita energia. Então, ele tem uma capacidade de controle muito maior. E nos esportes que são de desempenho ao ar livre, o negro absorve muita energia, então ele consegue ter melhor desempenho. Em compensação, ele não tem desempenho na natação, porque quando ele mergulha, ele absorve o quê? Energia fria, aí cai o desempenho. Então, tudo isso a ciência explica. Mas aí fica essa briga de egos e essas discussões com relação à questão racial, e na realidade isso não chega a lugar nenhum. Cada dia que passa, as pessoas estão mais agressivas, a dificuldade de diálogo cada vez maior. E como fazer isso? É a escola, porque a construção disso tudo foi através da religião e da escola. Há 300 anos que Gobineau e Voltaire, esse povo dissemina no mundo o racismo contra o negro. Professor, você citou a questão da perseguição da igreja, a questão de ocultar, da religião em ocultar esse legado negro.
mas também a gente não pode deixar de expor para quem nos assiste a grande contribuição que os negros trouxeram da África para a nossa formação religiosa. Para a formação religiosa, porque na verdade não existia religião, existia espiritualidade. E sempre teve estudos avançados pelos sacerdotes no Egito, no Livro dos Mortos. No Livro dos Mortos. A igreja, quando conheceu todos esses estudos relacionados com o Livro dos Mortos, o que a igreja fez? A igreja absorveu tudo isso, aí criou o judaísmo, criou o catolicismo, e foram criadas outras religiões a partir do Livro dos Mortos do Egito. Tem a história de Osíris, que é a mesma história de Cristo, e a história de Osíris é contada bem antes de Cristo. A figura de Adão e Eva. Se você for na história da Suméria, há 5.000 anos antes de Cristo, os homens falavam lá que a mulher nascia, que o homem, na mitologia suméria, que o homem nascia da costela da deusa Nirinde. Aí, 5.000 anos depois, a igreja cria a figura de Adão e Eva. Então, assim, são situações que foram criadas a partir do Livro dos Mortos. O próprio kardecismo, porque na realidade o africano ele não tem religião, ele tem espiritualidade, ele discute a questão espiritual. Foi criadas essas convenções institutos civilizatórios de religião, uma série de parâmetros, leis, uma série de coisas que foram criadas, mas foram criadas pelo homem. No advento o quê? De ter uma ruptura, com todo um processo de espiritualidade. Hoje você conversa com vários africanos que não são movidos por esse tipo de religião com espiritualidade, você vê como que é a situação na África. Então a gente fala muita coisa aqui no Brasil sem conhecer. Fica naquela base do achismo. Então as pessoas precisam estudar, precisam ler, para ter um entendimento do que é. Uma das coisas que eu fico intrigado quando interfere aqui na cultura, aqui do Brasil mesmo, junto com vários grupos de pessoas, fica interferindo. A mulher lá na África, ela tem casamento poligâmico. Você já perguntou se a mulher não quer o casamento poligâmico? Isso é parte cultural. Isso é parte de cultura. Aí nós ficamos dando opinião na cultura dos outros. Muitas mulheres, eu conheço várias, que são de casamentos poligâmicos. Não, eu não quero sair do casamento poligâmico, porque o casamento poligâmico na África, na Arábia e em outras regiões funciona dessa forma. Se você tiver mais de uma mulher, ou que seja 2 ou 3 ou 4, você tem que dar a mesma coisa para todas elas e para os filhos. Diferentemente do que acontece aqui no Brasil e no Ocidente. Para você reconhecer um filho, você tem que te prender. Para você tratar do seu filho, tem que te prender. Aí as pessoas ficam interferindo na cultura do outro. E além de desconhecer a cultura, além de interferir, emite opiniões das quais eles não têm conhecimento. Então, assim, são muitas situações que a gente precisa rever, principalmente as questões relacionadas com essa questão da cultura africana, porque é importante a questão de discutir a consciência negra, sim, mas não do prisma que foi criado no Brasil, de discutir uma consciência negra numa perspectiva de escravidão do povo, não. A escravidão nós sabemos que teve, sabemos que há um cerceamento da liberdade do negro, sabemos que tem racismo, mas nós temos que divulgar aquilo que nós legamos à humanidade. Legamos à humanidade, que é importante, porque na verdade a consciência negra ela foi criada pelo Steve Biko. O Steve Biko ele foi barbaramente assassinado no Apartheid. Ele nasceu em 1946. Ele que criou a consciência justamente para capacitar o negro sobre os seus direitos dentro do Apartheid. E o Steve Biko ele foi mais importante no movimento do que o Mandela. Mas ele foi assassinado, era um jornalista. Era um excelente jornalista e ele criou a consciência negra para o negro lutar pelos seus direitos, mas um direito na forma de capacitação. Então é muito importante a gente fazer uma reflexão em torno disso aí, mas fazer uma reflexão coerente. Eu estou com um livro ali, me acompanhando hoje, que eu levei para um amigo, sobre o Império Congo. O Império Congo foi um dos maiores impérios da humanidade. E hoje o maior especialista é meu amigo, que está vindo para o Brasil agora, que é o Patrício Batiscama. O Império Congo tinha democracia. Há mais de 1.500 anos tinha democracia dentro do Império Congo. Aí estava a democracia dentro do Império Congo. E a última pessoa a comandar o Império Congo foi a Rainha Nzinga. Para você ter uma ideia. Então você vê a força do negro e a força Quem comandou era uma rainha. Em 1680, a Rainha Nzinga, ela foi perseguida pelos exércitos portugueses lá no Império. Ela foi para o exílio, porque ela foi obrigada a fugir para o exílio. Recuperou, voltou, se organizou no exílio lá no continente africano, recuperou o Império Congo.
Aí o que aconteceu? Passaram o nome dela para a história como Ana de Souza. Na verdade é Rainha Nizinga. Aí quando você estuda a Ana de Souza, a impressão que você tem é que é uma rainha branca. Mas na realidade é uma rainha negra. Isso está aqui, ó, há 1.300 anos atrás. E vindo agora para a questão do Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, né, celebrado em todo o país, em algumas localidades, inclusive a data é considerada feriado, e o personagem importante dessa data é Zumbi dos Palmares. Gostaria que o senhor falasse para quem nos assiste qual o papel, qual a relevância do Zumbi dos Palmares para a nossa história e para a identidade negra. O Zumbi ele teve um papel de relevância dentro de Palmares. Né? Foi uma pessoa, um grande guerreiro. Ele lutou para defender os interesses de Palmares, que Palmares é a primeira ideia de Estado que nós temos dentro do Brasil. Palmares é a primeira ideia de Estado que defendia o comunitarismo, diferentemente de tudo que as pessoas... Era uma cidade-estado, considerada uma cidade-estado. Dentro do quilombo de Palmares tiveram Gangazuma, tiveram vários outros líderes importantíssimos, guerreiros importantíssimos. O Zumbi passou a fazer parte da história pela resistência do quilombo às investidas, que foram mais de 100 anos as investidas dos bandeirantes na tentativa de desconstrução daquela estrutura que havia na Serra da Barriga, lá em Alagoas, do quilombo. Porque o quilombo de Palmares, ele não agregava só negros fugitivos, eram todas as pessoas que eram perseguidas. Os europeus que vieram para o Brasil, que eram perseguidos pela coroa portuguesa, se refugiavam em Palmares. E a pessoa precisa entender que os europeus que foram trazidos para o Brasil foram escravizados aqui também. Não foi só o negro, não. Italianos, alemães, franceses, espanhóis foram escravizados. E eles se refugiavam no quilombo. Então o Zumbi, como ele teve uma formação escolar, porque quando o Zumbi, ele chegou a estudar com um padre, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, então ele teve uma relevância na organização do Estado. Teve uma relevância. E ele foi para a história por quê? Porque serviu de exemplo, assassinaram o Zumbi de Palmares e esquartejaram, que era muito comum, distribuir partes do corpo ao longo do caminho para que as pessoas passassem e não tivessem coragem de fazer qualquer movimento contrário à coroa portuguesa. Então o Zumbi teve uma relevância muito grande, mas o que marcou a história do Zumbi foi justamente a forma de resistência dele já no final, que foi um dos últimos soberanos, porque foi no decorrer de quase mais de 100 anos. Então, dentro desse momento, nesse período, passaram vários líderes dentro lá. E o Gangazuma também foi um grande líder dentro de Palmares. Mas o Zumbi, que foi o último líder da resistência e foi assassinado. Então, assim, tem uma relevância muito boa com relação a isso. E o povo negro escolheu o Zumbi, porque até então não tinha muitas referências de negros que lutaram pela liberdade dentro do Brasil, porque omitiu essas informações. Mas hoje a gente tem uma lista de número de negros que deram uma contribuição muito grande nesse período. Temos aí o Zé do Patrocínio, não nesse período, mas o Zé do Patrocínio teve uma contribuição muito grande. O Cruz de Souza teve uma contribuição, o Teodoro Sampaio, que foi o criador. Então, assim, tem uma enormidade de negros que ao longo da história do Brasil deram uma contribuição, mas a história não tinha acesso, porque muitas coisas da história do Brasil, é bom que ressalte isso aqui, está fora do Brasil. Eu compro arquivos em Portugal, mas tem documentos de naturalista na Rússia, que nós não tivemos acesso ainda da história do Brasil, da história do negro no Brasil. Nós temos documentos na França que não foram de domínio público ainda. Então eu compro documentos em Portugal, documentos do Brasil eu compro em Portugal. Então tem muita coisa ainda que não foi revelada. Só para vocês terem uma ideia, a Carta de Caminha tem 200 anos que a gente sabe da origem desse Carta de Caminha, que até então 300 anos passou assim para a história sem que nada tivesse de registro da chegada aqui de Dom Pedro. Há 200 anos que nós tivemos acesso à Carta de Caminha. Então outros documentos a gente está tendo acesso agora. É por isso que está possibilitando fazer um revisionismo histórico. A própria Inconfidência Mineira, na realidade, quem foi os responsáveis pela Inconfidência Mineira teve os líderes, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa. Mas quem foram as pessoas que se rebelaram dentro da Inconfidência Mineira foram o povo negro. Justamente por ser a maioria. Por ser maioria e porque era dono de Minas, era dono de comércio, e a cobrança de impostos. Que na realidade a Inconfidência começa por conta da derrama, a cobrança de impostos. Sim. E quem rebelou era a população negra, que eram os comerciantes. Porque quem era funcionário da coroa portuguesa, ele pagava um imposto mínimo. Mas a população em si,
que pagavam vários impostos e aumentava cada vez. Quanto mais diminuía a produção de ouro, mais ele aumentava os impostos. Por que eles aumentavam os impostos? Não que diminuiu a produção. É porque o ouro de aluvião, que era achado de forma mais fácil, ele foi perdendo, foi escasseando. Então tinha que explorar as minas. E para explorar as minas tinha que buscar mais negros. Então esse período começou esses conflitos, porque a coroa portuguesa queria continuar absorvendo todos os recursos possíveis para pagar a proteção à Inglaterra. Então ela aumentou os impostos. E aumentou o quinto, é isso? O quinto. E aumentou os impostos, a maior parte era de Minas Gerais, onde que tinha a maior quantidade de negros e ricos. A derrama e a Inconfidência Mineira começa por causa dos negros. E vou mais além. A questão dos negros terem se organizado aqui para defender os seus interesses e a derrama, aí acabou originando o quê? Trazendo o Jean Sanin de Monevat, que era um engenheiro de Minas francês, que veio para a região para explorar o ouro, de forma mais ampla, que o ouro de aluvial não tinha. É aí que nós criamos a primeira indústria de exploração de ouro do Brasil. A primeira mineradora do Brasil, ela foi criada em Itabirito. Que aí perguntaram ao Jean Sanin de Monevat, que era o nome dele, em francês, como que ia fazer para criar instrumentos que pudessem possibilitar a exploração de ouro em Minas. Ele falou, não, nós vamos criar aqui uma empresa de prospecção aqui de minério. Aí, o que nós vamos criar? Vamos trazer os franceses? Não, vamos trazer os franceses não. Os próprios negros aqui já estão acostumados, eles já fazem isso de forma milenar. Aí que surgiu a usina de Itabirito, que deu origem à Belgo Mineira. E aí o Jean Sanin de Monevat, para homenagear ele, aí deram o nome à cidade de João Monnevat, que na realidade é o nome dele em português. Então, assim, tem uma relevância muito grande todo o trabalho que foi realizado por Zumbi de Palmares, mas por tantos outros negros que participaram desse processo de forma muito ampla. Então, assim, a consciência precisa de ter uma consciência, precisa de ter uma discussão? Precisa. Mas mais do que isso, nós precisamos levar todas essas discussões para os bancos escolares todos os dias. Porque a consciência não se forma apenas num dia. Nós necessitamos de vários dias para você estar absorvendo conhecimento, e a escola é o único instrumento capaz de mudar essa realidade. E diferente do que em muitos lugares a gente vê por aí, claro que tem todo esse caráter de festa, de comemoração pela consciência negra, mas é uma data muito mais para se conscientizar a população para a importância do povo negro na nossa formação social, histórica e cultural. E cultural, porque é muito importante a literatura de conto. Toda a literatura de conto que nós conhecemos no Brasil, ela é oriunda dos grandes escritores africanos que vieram para o Brasil. Toda a literatura de conto. Aí, de repente, nós não valorizamos nada da literatura nossa de conto. Você tem aí o Dom Silvério. O Dom Silvério tinha um jornal, era padre, mas tinha um jornal em Mariana. O jornal deles era um dos jornais mais celebrados de Minas Gerais. E o Dom Silvério foi uma das pessoas que foi no Vaticano fazer uma visita, aí que surge essa expressão, o negro de alma branca, porque ele perguntou em qual idioma eles queriam que ele falasse. Aí, isso aí é um negro de alma branca, para justificar. Então, tivemos tantos outros literatos, médicos negros. Tivemos vários médicos negros. Inclusive, há pouco tempo eu li um estudo de que alguns negros que formaram em medicina aqui no Brasil, no período da escravidão, eles formaram em medicina e voltaram para seus países de origem. Voltaram para a Nigéria. Essa família, que é uma das mais ricas da Nigéria, ela tem raízes na Bahia. E muitos negros voltaram até em função de projetos de lei na Bahia, em 1823, porque eram negros guerreiros que falavam árabe, eram estudados. Aí eles estavam escravizando esses negros, aí depois que teve a revolta do Malês, aí esses negros foram convidados a voltar para seus países de origem, alguns, que muitos afundaram até navio com esses negros dentro. A cidade de Itabom, em Gana, é porque quando os negros voltaram há 200 anos, aí chegaram, Tabom, aí quando chegaram no porto, aí fundaram a cidade de Tabom, em Gana. Família Martins, tem vários Martins na região da Nigéria, de Gana, que são oriundos dos Martins do Brasil, na volta. Então, assim, são muitas situações que a gente poderá estar trabalhando e a gente tem que trabalhar isso de forma bem ampla. Além da imprensa, escola e dentro da sociedade de forma geral, precisa trabalhar todos esses legados para que a gente possa o quê? Ter uma convivência
mais duradoura, menos conturbada e menos intolerância. Porque a intolerância hoje religiosa e a intolerância racial tem sido um divisor de águas no país. Há uma forma muito ruim, que está sendo, de uma forma muito ruim que está sendo tratado isso, aí está sendo um gerador de violências, e isso, de certa forma, não tem sido muito bom para o país, para um Brasil que tem muita riqueza, é um país multirracial, multicultural, e a gente tem que considerar tudo isso, tem espaço para todo mundo. E a gente precisa de crescer com relação a isso. Falta maturidade para a gente poder conviver com essas situações. E nos dias atuais, como é que o senhor vê como está a vida do negro? Está tendo facilidade em questão de estudo, trabalho? Como é que o senhor vê esses parâmetros? Na verdade, fica as partes mentindo para si mesmo. Você pega as estatísticas hoje, apenas 16% dos professores de todas as universidades do Brasil que são negros. Aí você pega a representatividade do Congresso, nas assembleias, nas câmaras de vereadores, das 1.000 e tantas vagas que tiveram aí para as assembleias legislativas e para as câmaras de vereadores, apenas 4% são negros. Então como é que você pode falar que houve evolução? Nós estamos tendo a oportunidade de falar mais, mas os avanços mesmo, são poucos que estão tendo os avanços, porque as desigualdades e as dificuldades são enormes, e racismo tem. Eu, como sou uma pessoa de uma certa vivência, sei como dar resposta, até pelo conhecimento que eu tenho, pela convivência, pelo espaço que eu tenho, por frequentar vários ambientes. Mas na sua grande maioria, a liberdade é cerceada. A liberdade é cerceada, é vigiado nos lugares. Isso é inadmissível, inconcebível num país da dimensão do Brasil, e ser multirracial, multicultural, você chegar num determinado local, ser tratado de forma diferente por causa da cor da pele. Isso acontece com frequência. Eu fui fazer um congresso na cidade próxima aqui há 3 anos, em 2015. Então, mandaram me buscar aqui no bar para eu fazer esse congresso. Quando eu cheguei no hotel da cidade, porque uma das exigências que eu faço é de ficar num bom hotel, e faço as exigências, porque o meu trabalho, o estudo, e exijo dentro dos contratos que eu faço. Aí fui um bom hotel para você dormir bem, para você trabalhar. Fui fazer o congresso. Quando eu cheguei, o motorista veio me buscar, o motorista é branco. E o que aconteceu? Quando nós chegamos no hotel nessa cidade aqui vizinha, quando parou o carro que eu desci, aí eu fui fazer, já tinha feito a minha reserva, aí eu desci, quando eu fui falar com um atendente, aí ele virou para o motorista e falou assim, a sua reserva já está pronta, porque eu estava com os livros e com a minha bolsa na mão. Aí o motorista virou e falou, não, o historiador é ele. Aí brincou, eu sou o motorista, brincou. Para você ver como é que é a forma de tratamento, ele nem conversou. E outros lugares que eu viajo, outras cidades e capital, vários lugares que eu vou, quando eu chego nos hotéis, as pessoas estranham, os atendentes estranham. Aí agora recente, uma camareira foi pedir um serviço de quarto, aí ela foi levar o serviço de quarto, quando ela chegou a abrir a porta, ela levou um susto. Aí ela brincou comigo por cima, me desculpe. Aí eu falei, por quê? Não, porque não, é muito tão raro hospedar negro aqui, que quando é estrangeiro, ou quando é estrangeiro do Brasil é tão raro, que a gente leva até susto, você desculpa. Eu falei, não, sem problema nenhum, aquela é negra. Eu falei, não, sem problema nenhum. Eu entendo isso, ela falou, é tão raro. E a mesma coisa nos congressos que a gente vai participar. Nos congressos que vai participar, são muito poucos negros que participam dos congressos, até mesmo na atividade política. Você vê quantos negros hoje que fazem parte de direção de partidos no Brasil. Você vê os principais partidos. Me fala um negro que está na direção, presidência, ou vice-presidência, ou num cargo importante no partido. Eu sou dirigente do PSB. Eu sou filiado, eu trabalho no PSB, as políticas públicas voltadas para a história do negro. Mas eu sou dirigente partidário. Mas quantos negros você vê como dirigente partidário e ter voz ativa? Então a situação não é tão simples. Aí fala da questão do empoderamento da mulher negra. Eu questiono essa questão do empoderamento. Por quê? Porque o Brasil hoje está entre os 10 países do mundo com violência da mulher. E a mulher negra é a mais penalizada disso. Criaram a Lei de Maria da Penha, eles não estão respeitando a Lei de Maria da Penha. É o país que mais agride e mata a mulher no mundo, está entre os 10 países do mundo. E a mulher é colocada relegada em segundo plano. Aí cria uma falsa expectativa por causa da rede social. Nós criamos, porque na realidade
a crença que nós temos muitas vezes é porque você está dentro de uma rede social, num grupo de WhatsApp, você está falando mais, você está pontuando aquilo que você pensa, mas a grande mídia você tem a oportunidade. Você vê que as grandes emissoras de televisão não tem um artista fazendo um trabalho, embora eu não acompanhe novela, mas eu leio jornais, não vejo, raramente eu vejo, porque não dá muito tempo de ver televisão, esse canal aberto, mas raramente você vê um negro ser protagonista. Aí como é que você fala de empoderamento? O jornalista, são poucos que você vê hoje na linha de ponta, pelo tamanho que nós temos do país e pelas condições. Então, e o padrão, você percebe isso pela Copa. Tivemos uma Copa do Mundo. Eu observei em todas as imagens que mandava para o mundo, só mandava a imagem de onde que tinha as pessoas de pele clara, não mandava a imagem do lado que tinha pessoas negras. Então, tudo isso ainda são coisas que precisam de avançar. Então, dentro da rede social, a gente fala mais dentro da rede social e a gente tem a falsa impressão de que a coisa melhorou. Mas quando você vai para o mundo real, a história é diferente. A história é diferente do mundo real. Eu viajo muito. E hoje, não tanto igual eu viajei, mas eu conheço mais de 400 municípios de Minas Gerais. Eu devo conhecer mais de 700 cidades no Brasil todo. Então, eu rodei bastante. Então, não é bem isso, não. Quando você chega, você passa por situações. Já teve cidades que eu cheguei, como historiador, a cidade toda comentar. O teu historiador, ele é negro. Assustado. Me fugiu a mente agora, mas se eu não me engano também um dos principais geógrafos do nosso país. O Milton Santos. Milton Santos também. O maior geógrafo desse país. Os estudos dele são referência mundial. Ele ganhou um prêmio na França há 10 anos passados, que o prêmio equivale a um prêmio Nobel. Cadê o reconhecimento e os estudos dele? E tantos outros que nós conhecemos aí. Foi importantíssimo no mapeamento do nosso país, no reconhecimento do nosso solo, da nossa geografia. E no mundo eles usam parâmetro. Na África usa o parâmetro dele, na Europa usa o parâmetro dele de contagem de população, de reconhecimento. Aí cadê o reconhecimento dele? Não tem um reconhecimento. Então aí você vê, vamos aqui no gênero musical, que deu origem a vários outros gêneros musicais na Europa, Pixinguinha. Vamos aqui Pixinguinha com choro. O choro é genuinamente brasileiro. O Pixinguinha, ele fez turnê de mais de um ano na Europa. Era reverenciado na Europa, mas morava numa favela no Rio de Janeiro, ninguém dava a mínima para ele. Hoje o choro é referência, quem divulgou o choro no mundo? Aí você vê o Pixinguinha, uma obra maravilhosa. Ele era recebido como um cantor brasileiro de referência mundial. Aí o que acontece? Ele não tem uma valorização. Então são situações que a gente precisa de rever e avançar. E nos dias atuais continua da mesma forma. O mesmo exemplo de Pixinguinha, né? O senhor é o exemplo de um cantor negro referência, que é o Seu Jorge, que é um cara que faz um sucesso imenso fora daqui. Do Brasil. E que aqui não tem o devido reconhecimento. O Martinho da Vila. O Martinho da Vila, ele não é um compositor de samba. O Martinho da Vila é um intelectual, um escritor de livros. O Martinho da Vila é conhecido a obra dele no mundo todinho. Que ele é escritor, já tem 8 livros. Embora ele tenha uma paixão muito grande pela Vila Isabel, que é uma escola dele, e eu gosto da Vila Isabel por causa do Martinho da Vila, mas ele é conhecido mundialmente pela literatura, por escrever bem sobre... Mas aí não tem um trabalho reconhecido. A própria Ieda Pessoa, é uma baiana, descendente de negros, ela é a maior especialista no mundo em línguas africanas, reconhecida no mundo todo, e aqui no Brasil não é reconhecida. Conversávamos até mais cedo sobre a distorção histórica da imagem de Chica da Silva. A distorção histórica da Chica da Silva no cinema, com Cacá Diego, de forma irresponsável, colocou como se fosse uma negra que andava no arraial de Tejuco, de tanga. E a Chica da Silva foi uma mulher senhora do seu tempo, os filhos dela estudaram. Ela teve 2 casamentos. O primeiro ela teve o Simão, porque na verdade teve 2 Chica da Silva, na mesma região. Eles falam que a Chica da Silva teve 2 filhos, não, só teve um. Com Manuel Pires Farinha. E o Simão se tornou um naturalista famoso na Europa. E o Simão nem fala do Simão e nem fala da vida real dela. Depois ela casou com um contratador, que na verdade o contratador se apaixonou por Chica da Silva. Ela tinha uma vida de rainha. As mucamas da Chica da Silva andavam com ouro e com as roupas importadas da França, porque naquela época tudo era importado da França. Ela construiu uma igreja para ela, que ela era devota de Quitéria, Santa Quitéria. Então as filhas dela do segundo casamento estudaram no Colégio Macaúbas, que hoje está sobre
os cuidados das carmelitas. O Colégio Macaúba era referência da época, as filhas dela. E as filhas dela, um amigo me disse recentemente, a Maria Quitéria, que casou com o padre Rolim, ele visitou a igreja de Portugal, ela que mais dava dízimo para a igreja de Portugal. Ele falou, nós temos um registro aqui da maior dizimista no século XVIII, era filha da Chica da Silva. Olha bem, mandava dízimo lá para Portugal, para essa igreja. Então, são coisas assim que as pessoas não discutem no dia a dia, e é preciso que a gente tenha essa consciência, maturidade para discutir, sem o achismo, e conversar da forma que nós estamos conversando aqui, porque a história ela é sedutora, mas ela não é feita de suposições, e ao mesmo tempo ela não é transparente. Por isso que ela é reescrita a cada momento, e a história é da forma que nós conhecemos, é um rito de passagem. Eu costumo dizer sempre, é um rito de passagem. E a vida da gente é um rito de passagem. Então, a construção é permanente. Eu, quando cheguei aqui, era 2h30. 2h30 já é passado, não é? Sim. Mas continua sendo presente porque eu estou com vocês aqui e o bate-papo que nós tivemos aqui vai ser fruto de muitas outras conversas. Então, o passado ele não vai terminar. O passado nunca termina. O passado nunca morre. Ele está sempre vivo na memória de cada um. Você vai mudando o passado no presente para você servir de referência, para servir de parâmetros. Então, e a gente precisa disso, de ter essa consciência. Os avanços só vão ser possíveis a partir do momento que a gente trabalhar uma consciência em que todas as pessoas são iguais, que todos podem ocupar o mesmo espaço, sem essas amarras, e dentro de uma construção lógica. É preciso ter uma construção lógica, porque quando a gente discute a questão da educação, discute várias questões, a gente tem que levar para o caminho da lógica. Tem que entender o seguinte, precisa levar a universidade para todo mundo no Brasil. Nós temos 215 milhões de habitantes. Aí discute. É mentira, não tem universidade para todo mundo. Tem universidade para todo mundo? Tem escola para todo mundo? Mas cada um precisa trabalhar dentro daquilo que ele se propõe a trabalhar. Muitos quilombolas que eu conheço em Minas Gerais, a pessoa não quer estudar. Ele não quer vir para a cidade estudar. Ele quer trabalhar a terra. Então você tem que levar condições aqui, cursos técnicos para ele trabalhar a terra lá. Não precisa dele vir para a cidade, nem precisa de construir universidade para falar assim, o cara, ele quer ficar lá, que eu conheço vários quilombolas, não quero sair daqui. Os filhos lá também, eu quero trabalhar a terra, mas ele quer ter condições para ele trabalhar a terra. Porque cada um trabalha no seu núcleo. Cada um quer trabalhar no seu núcleo, ele quer viver da sua terra, da sua renda. Do respeito. Do né? respeito. Do mesmo jeito que hoje a gente vê, por exemplo, índios que entram em universidades, mas tem aqueles que não querem continuar trabalhando. Aqui em Minas Gerais nós temos. E temos vários exemplos quando você consegue avançar. Tem cidade aqui em Minas Gerais que é administrada por índios há muito tempo, lá no Vale do Mucuri. Os vereadores são índios, são indígenas, que são os machacalis. Eu conheço a cidade, tá? O prefeito era índio, porque fizeram todo um processo de organização para chegar àquilo. E outra coisa que nós precisamos no Brasil, isso é eminente, e nós temos que, dentro desse momento que nós discutimos a Semana da Consciência Negra, de que nós temos hoje a segunda população negra no mundo. A primeira população negra é da Nigéria. A segunda população negra é do Brasil. A Nigéria tem algo em torno de 150 milhões de habitantes, o Brasil tem algo em torno de 140 milhões de negros. Para que nós possamos avançar nas discussões, precisa de ter um congresso com a bancada negra, precisa de ter as câmaras de vereadores com a bancada negra, que são ali que fazem as leis. Porque as leis só vão ser cumpridas, aquilo que se refere à questão negra, a partir do momento que tiver negros com representatividade. Não precisa ter um negro presidente da República, mas precisa ter negros deputados, vereadores e nas assembleias legislativas, que as decisões maiores são tomadas ali. Dar voz à população. Dar voz à população através do poder político. As pessoas têm que entender isso. O que manda no mundo é o poder político e financeiro. O resto é conversa fiada. Professor, e quem quiser ler um pouco mais, ter acesso às suas obras, como que a pessoa pode proceder, como adquirir o seu Esse livro aqui eu vou doar para vocês, mas tem na banca exposta e tem outros livros que já esgotaram as edições dele, eu nem fiz novas edições. Eu no futuro até pretendo, mas tem outras obras que eu quero lançar que são de relevância, e no próximo ano a gente vai estar trabalhando para o lançamento de outras obras, mas na banca exposta tem o Sociedade de Raças, A Árvore que os Povos Bancos, e tem outros livros que nós fizemos, igual fizemos no Leopoldina, que foi O que está em nós, Raiz do Brasil, que foi trabalhar a questão regional lá de Leopoldina. Esse livro foi utilizado lá na região. Então esse livro não foi feito para venda, foi feito para distribuição. Na época fui premiado com esse livro. E esse livro aqui, no primeiro ano, eu fui premiado com esse livro aqui.
Fui premiado até sem saber, porque o Arthur Camargos é professor, um pedagogo da Escola Camilo Soares. Ele comprou o livro na banca e começou a realizar um trabalho com esse livro, Sociedade e Raça, aqui na Escola do Camilo. Ao findar o trabalho, ele estava conversando com uma amiga minha, falou, queria ver se eu conseguia contato com o professor. Aí a minha amiga, não, o Zé do Carmo eu conheço, ele tem uma página no Facebook, manda contato para ele que ele te atende. Será que ele me atende? Aí eu falei, atendo. Aí vim no Camilo, conversei com os alunos, e esse livro tinha sido premiado pela Secretaria Estadual de Educação, em função do trabalho que ele realizou aqui na Escola Camilo. E o outro depois foi premiado também, foi no Congresso de Educação, em função da didática que nós empregamos, do processo de formação, de linguagem e da forma que nós fizemos as abordagens históricas. Porque as abordagens históricas precisam ser feitas de forma coerente. A história nunca é transparente. E você não tem uma história 100% verdadeira porque são escritas pelos vencedores, entre aspas. Então sempre há uma maquiagem daquilo que ele escreve. Mas a gente faz esse revisionismo histórico para poder possibilitar as pessoas terem acesso a uma informação de coerência. Então, quem quiser buscar um pouco mais de conhecimento sobre o papel do negro na nossa sociedade, tem alguns autores, algumas obras que o senhor indicaria? Hoje tem muitas obras aí de autores africanos. Tem o Patrício Paticima, eu vou mandar para vocês depois, para vocês digitalizarem aqui, mas de autores brasileiros nós temos aí do Abdias Nascimento, que são obras do Abdias Nascimento. O próprio Milton Santos tem as obras dele são maravilhosas. Nós temos o Hélio dos Anjos, nós temos os Carlos Moura, e temos vários outros trabalhos regionais que são feitos, que eu vou nomear para vocês. E tem hoje os livros, que é a coleção História de África, que é feita pela Unesco, que são 8 exemplares. Esses outros exemplares são um excelente material de pesquisa, porque ele possibilita você ter uma ideia de como a África legou à humanidade tudo. Até a língua, a base do latim, a base da língua latina que nós falamos é africana. Porque, na verdade, o latim ele é criado a partir da língua púnica. Nas guerras púnicas que a gente estudou dentro da história, os romanos acabaram com os púnicos. Aí pegaram a língua púnica e transformaram na língua morta, que deu origem à língua que nós falamos hoje, o latim. Portanto, as línguas bantus que são faladas, nós chamamos de língua parentada. Você tem facilidade de aprender as línguas estrangeiras que sejam oriundas do latim, nós temos facilidade. O inglês não é oriundo do latim, mas todas as línguas que são oriundas do latim você aprende. E as línguas africanas nós chamamos de línguas parentadas, porque são línguas que são mais de 2.500 línguas. Você tem ideia, tem 500 povos bantus dentro do continente africano, e 2.500 línguas diferentes. E todas as línguas que nós falamos no mundo, ela tem suas raízes na África. Ela tem suas raízes estruturais na África. Até as caracteres que você pega lá perto de Rosetta, que está na Inglaterra hoje, que é a primeira documento que comprova que a escrita surgiu no continente africano, você vê que são caracteres. E as outras línguas, todas elas são em caracteres. Então, é uma possibilidade de você aprender outras línguas a partir do momento que você tem contato com a língua mãe. E para finalizar, uma polêmica que aconteceu e ressaltando essa questão da língua, porque a língua é um patrimônio de um povo, e isso é o patrimônio de uma nação. Você vê que acontecem situações que pode levar para qualquer região do mundo, mas você carrega consigo a língua, quando o povo é afugentado. Só para finalizar, eu vou citar um exemplo do povo pomerano. O povo pomerano é da região da Bavária, lá da Alemanha. Eles foram afugentados no Brasil. Não tem pomerano na Alemanha mais, mas tem pomerano no Espírito Santo e em Santa Catarina. Eles preservam a língua deles, o pomerano, e preservam até a forma de casamento. Os negros africanos trouxeram as várias línguas africanas, principalmente de Angola, o Kikongo, o Kibanto, e essas línguas que deram origem ao português brasileiro, que é um português que nós só falamos aqui nessa região. O outro português que é falado é o português de Portugal, nos países lusófonos, que os africanos não gostam, porque eles têm a língua própria. Mas gerou uma polêmica, Pajubá no vestibular. Você vê como é que é a falta de respeito com a língua africana. Pajubá, ela vem de uma língua africana angolana. Utilizaram essa língua no vestibular como um dialeto do povo LGBT. Nada contra, só estou citando o exemplo. Aí você pega um sociólogo que falta com respeito com a língua africana, ele usa como fenômeno
sociológico, como é que você pega uma língua de uma pessoa, se apropria de um povo, se apropria dela e torna ela um fenômeno sociológico no outro país? Isso não existe. Aí gerou muita polêmica, porque é uma língua de terreiro, pajubá, é utilizada pelo povo de terreiro, mas passou a ser usada pelo povo LGBT como código entre eles. Aí me colocaram essa no vestibular. Aí eu lhe pergunto, se fosse uma língua francesa, eles colocavam como fenômeno sociológico? Não, porque a embaixada da França vinha atrás do professor e ia falar onde que ele arrumou isso. Se fosse o judaico, se fosse uma língua alemã, não. Mas aí pega a língua africana e falta com respeito. Aí o próprio cara, dentro de uma tese de doutorado dele, fala que é um fenômeno sociológico, sendo que a língua tem um povo que pertence. Então são essas situações que a gente precisa corrigir. Precisa ter respeito para a cultura africana. Precisa ter respeito. Porque pega como se fosse de forma aleatória. Que o mesmo sentimento nacionalista que nós temos, eles também têm. Eles também têm. E a língua é patrimônio de um povo. Você não pode pegar a língua e se assenhorar, porque ela é um patrimônio seu. E palavras têm significado. É muito importante a gente ressaltar isso, que as palavras têm significado. É por isso que a gente forma todo um contexto histórico de palavras, porque elas têm significado. Existe uma raiz etnolinguística numa palavra. Aí eles vão usando aqui no Brasil, não usa de outros povos, mas usa do povo africano com uma falta de respeito. Pejorativo. De forma pejorativa. Porque a gente precisa de fazer esses revisionismos e entender que a África, além de ser o berço da humanidade, ela é o berço da ciência mundial, ela é o berço das civilizações, a ideia de família, de tudo que nós temos, agradece ao continente africano. Então, esse processo de evolução humana, isso é normal e é com conflitos. Até porque não se veste mãos diferentes com a mesma luva. Mas, em compensação, o respeito é uma palavra que cabe em qualquer situação. Professor, a gente queria agradecer sua presença, sua participação foi muito importante. Acredito que o pessoal que está em casa assistindo pôde também aprender um pouquinho e pedir para o senhor voltar mais vezes, que a gente vai ter mais assuntos ainda, que o senhor pode vir aqui. Hoje foi em linhas gerais, nós falamos numa abordagem geral, mas tem muitos assuntos específicos que precisam ser tratados, precisam serem tratados, e é muito importante, igual, por exemplo, manifestação de congado. Nós temos manifestação de congado aqui, mas o que é congado? Aí tem um monte de gente do achismo aqui, que o congado vem do Império Congo, foi o maior dos impérios da humanidade. Então, um reinado que se formou no Brasil. Aí eles acham que é só um monte de negros pulando, que não tem uma história. Então, tem outras situações que nós temos aqui de cultura de matriz africana, que nós temos manifestações em Ubá que podem ser tratadas. Então, assim, tudo é muito enriquecedor, porque as pessoas falam de coisas que desconhecem. E o mais importante de tudo isso é você aprender a falar daquilo que conhece. Eu jamais vou falar de saúde, jamais vou falar de jornalismo, jamais vou falar de uma situação que eu não conheço. Isso é minha profissão. Então, a minha profissão é historiador e estudar a história dos povos africanos e a evolução da humanidade no sentido amplo. Então, é isso que eu discuto. E tem muito achismo no Brasil. Tem pessoas que querem discutir as questões que ele desconhece com relação à África. Eu trouxe aqui, um ano retrasado, até pedido do Camilo, eu trouxe o maior pintor, um dos maiores pintores africanos da atualidade, que é o Ismael de Jata. Ele é de Guiné-Bissau. Você vê os afrescos deles, as coisas dele, os quadros dele valem mais barato, 10 mil euros. Então ele trouxe aqui, ele fez uma palestra para os meninos do bar, para os meninos entenderem o que é a africanidade, o que é a cultura africana, o que é a arte, o que é ser um artista. Porque muitas vezes você pode gostar de pintar, mas você não é um artista. Você pode gostar de cantar, mas você não é um músico. Então tudo tem o seu lugar. E a cultura africana legou tudo isso para o mundo. A gente precisa entender isso. A questão de patrimônio é uma coisa irretocável para cada um. Cada um tem o seu DNA, o seu patrimônio. Eu gosto muito da espiritualidade africana, sou um estudioso. Então, a bússola que move a gente, cada um tem a sua bússola. A bússola ao longo do tempo. É muito importante a gente ter essa concepção. A nossa bússola, cada um tem a sua bússola. E a espiritualidade, ela, dentro da geografia humana, ela te leva a essas situações. A gente aprender a respeitar o próximo. A aprender a respeitar o posicionamento. Hoje eu tenho maturidade para isso. Nada me incomoda. Se o cara, a não ser coisas assim, absurdas, né? Um cara batendo em alguém, roubando, aí eu vou. Mas questão de pessoa, a pessoa pode ser do jeito que ela quer. Cada um tem livre-arbítrio, não me incomoda. E, de certa forma, as pessoas incomodam com tudo que acontece, até com a cor da pele. E para finalizar, eu vou finalizar com um do Steve Biko, que ele escreveu um livro que merece até vocês lerem, tem disponível em PDF, na rede social, que escreva aquilo que eu quero.
ele é jornalista, então ele faz sérias denúncias e abordagens com relação ao apartheid, e é um livro sempre muito atual. E nesse livro ele fala o seguinte: a falta de bens materiais é ruim, mas a pobreza espiritual é mortífera. Realmente, a pobreza espiritual é que acaba com a humanidade. Depois dessa frase, não tem como encerrar de maneira melhor. Com a imagem de Gerson Pinheiro, no estúdio hoje especial, com o professor José do Carmo Araújo, participação do repórter Lázaro Matos e Gabriel Duarte, para vocês. A Nuclemig está completando 11 anos em Ubá e convida você para participar de uma mega promoção. Faça inscrição em qualquer curso por apenas R$11. Isso mesmo, a matrícula em qualquer curso sai por apenas R$11. E tem mais, desconto de 40% nas mensalidades até o final do curso. São vários cursos: gestão empresarial, informática, designer gráfico, inglês, manutenção de computadores e celulares, maquiagem, designer de sobrancelhas e muito mais. Vagas limitadas. Reserve sua vaga pelo WhatsApp 999452534 ou faça-nos uma visita na Praça da Independência 489, Centro, Nuclemig. 11 anos profissionalizando Ubá e região. Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanches, seu ponto de encontro. Localização privilegiada perto da Praça São Januário. Aqui você encontra os mais variados salgados, sucos e vitaminas, porções e almoço self-service sem balança. Vem pro Papão, aceitamos cartões de crédito e débito. Aberto todos os dias das 8 à meia-noite, sexta e sábado até às 6 da manhã, domingo das 16 à meia-noite. Ah, você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery. Acesse também o nosso site papãolanches.com.br. Papão Lanches, Rua Padre Galhaque, número 25. Telefone 3532-1495. A Web TV UAI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br.